esse mesmo médico, tanto da homeopatia, o tradicional e, né, secular que a gente já conhece, a gente tá falando que tá perto de chegar de ter um médico, assim como tem um homeopata, vai ter o psicodélico? A gente tá perto ou longe disso? A gente está bem perto. Na Bem verdade, perto. há poucos dias atrás saiu uma matéria na National Geographic que falava que os tratamentos com psicodélicos é uma realidade que estão vindo e o grande gargalo vai ser ter terapeutas prontos para atender esses pacientes. Como se ele tivesse uma certificação, como fala quando você termina a faculdade? Um Uma título, um especialização. diploma, exato. Uma exato, especialização. Saber, então, na verdade, sim. Vai ser um grande desafio você preparar profissionais para gerar a real acessibilidade aos psicodélicos. Porque hoje em dia o tratamento com psicodélicos é para um público, né? Mas quando isso começar realmente a ganhar essa popularização, como a gente vai preparar esses profissionais para blindar esses serviços? Por quê? Existe uma grande diferença entre os psicodélicos e os tratamentos hoje em dia clássicos de psiquiátrico. Os psiquiátricos tem essa coisa muito farmacêutica, né? É uma resposta farmacológica. Eu te dou essa pílula e você se vira. Os psicodélicos não. A gente entende exatamente a interação entre o resultado farmacológico e a subjetividade e experiência. Tá? Netflix está o documental How You Change Your Mind, né, que é a partir do livro do Michael Pollan. E aí ele mostra claramente que é tão importante, ou mais importante, o set and setting, que é como eu vivo essa experiência, qual que é a minha experiência subjetiva ao redor dessa experiência, e não tanto a resposta farmacológica. Tá? Então, os psicodélicos vêm nessa dualidade. São dois mundos aqui, subjetivo e farmacológico. E quem mostra esse avanço é o psiquiatra ou o psicólogo que acompanha esse paciente? Eu acho que vão ter que ser todos. Todos. Porque alguém tem que certificar que tá tendo um avanço e esse muito além do que tá na urina e no sangue examinado. Exato. Tem uma parte que é farmacológica, vai ser para os psiquiatras, porque você tem que ver a interação dessa substância com outros medicamentos que ele pode estar tomando, exatamente qual que é o perfil psiquiátrico do paciente, se ele tem algum grau de esquizofrenia, bipolaridade, se é bipolaridade, que tipo de bipolaridade, como resolver isso. E depois você tem o psicólogo, que é isso, que tem que trabalhar nesse momento de subjetividade do paciente. O que acontece durante uma experiência com um psicodélico? Você tem uma experiência vital, que você começa a ver a tua vida desde outro lugar, mas também no teu cérebro existe um momento de muita neuroplasticidade. Quer dizer, você derruba campos, é como terra fértil. Tá? Você arou tudo e fica tudo para plantar de volta. Faz o defrag do seu cérebro. Exatamente. Começa a habilitar pedaços de memória que você não usava ou não sabia que existia. Você dá aquele reset. Isso. Né? Então você precisa ter uma pessoa que te acompanhe nessa integração, chama esse processo. A integrar a experiência vivida com o psicodélico na tua vida diária e você começar a armar circuitos novos e não repetir os velhos circuitos e não cair nas armadilhas do passado para você se melhorar e se curar, né? Mas, Marco, não tem perigo de resetar demais o sistema aí? A BIOS zerar e a pessoa se perder? Não sei. Não tem esse risco? Isso é um pouco que a gente carrega dessa onda proibicionista, né? O que a gente vê é que, respeitando os protocolos, tá? Tendo com todo o acompanhamento que a gente acompanhamento. Você controlando o entorno, a experiência, o momento, seguindo o paciente na integração, o risco é zero. A gente nunca teve um problema. Essa é a verdade. Eu tô te perguntando isso porque tem um filme, tô tentando lembrar o nome do ator, que ele toma uma pílula. Tô tentando lembrar o nome desse filme. Com certeza você já deve ter visto. E aí meio que ele consegue transcender o uso do cérebro dele, a ponto dele ficar absurdamente, ele vira como se fosse um super-humano. E aí ele começa a usar isso. É Lúcia? Lucy, pronto. Então, Lucy in the Sky with Diamonds. E aí eu sei que, lógico, o roteiro hollywoodiano coloca depois que aquilo sai do controle porque é o uso deletério do negócio, né? Deletério não, acho que superdosagens e etc, né? E aí meio que reseta o sistema. Então quem assiste aquilo, né? Quem tá com as faculdades mentais em dia entende que aquilo, se bem usado, né, realmente pode chegar naquele uso, naqueles resultados, parece um filme normal. Quem tem todo essa mochila pesada,
cheia de cheio de preconceitos, de conceitos, se assusta, né? E aí quando você tá me falando aqui, lógico, cara, tem muito profissional envolvido e muita gente competente. E no mínimo 10 anos de estudo para qualquer um desses profissionais que você citou aí. Mas aí dá aquele cagaço, como dá em tudo, né? Não, a indústria farmacêutica também não passaria por todas as fases, não testaria tanto, né? Como tudo. Só que você sempre carrega essa sombrinha aí do... Essa foi a propaganda usada na década de 70, né? Eram os casos tomou LSD uma vez e acabou no meio da rua e entrar num brote psicótico que ela não volta nunca mais. Na minha época era o seguinte, se você tomasse o chá de fita, lembra dessa história? Tomasse o chá de fita lembro. que tinha numa cidade aqui, eu tô tentando lembrar o nome São Tomé das Letras. Tomava o chá de fita e você nunca mais voltava à sua consciência. Eu não conheço ninguém assim como eu não conheço ganhadores da Mega Sena, né? Então parece que foi criado esse negócio. Não, assim, não acontece, tá? Tá. Estou tomando os cuidados. Obviamente que pessoas que têm tendência a brotos psicóticos não são elegíveis, tem que ver que pessoas são elegíveis. Mas você já me contou isso no começo. E nossos médicos têm mais de 30 anos de experiência, tá? Que legal, fala de 10, não, são mais de 30 anos de experiência. Nossos dois chefes médicos, vamos dizer assim, nosso assessor científico, nosso chefe médico, tem mais de 30 anos de experiência com os psicodélicos. Tá? Legal. São pessoas realmente muito gabaritadas no assunto. Se você fazer a seleção certa, não é para todo mundo, não, mas é para 90% das pessoas. Não, e eu tô achando incrível que, assim, parece o desenho dos Jetsons, assim, se você desse uma mexida lá, ia ter alguma coisa nesse sentido, né? Porque eles preveram bastante coisa na hora de desenhar lá. E ao mesmo tempo, ele é curioso, assim, né? Você fala, cara, do que pode ter ali? Aí quando você me fala que o cara tem 30 anos, já pegaram todo o mato, né? Terreno baldio. Já quando você chega assim, puta, quando eu cheguei era tudo mato de fato, né? Mas parece tão novo, é um negócio, uma dicotomia assim, entre o assunto, né? Mas justamente esses anos 70 e 80 que você fala, atrasou um pouco ali, né? Atrasou tudo, né? Atrasou até o financiamento de estudo. Isso que eu ia falar, porque aí você tem um regresso das pesquisas e... Claro, agora o que está acontecendo chama o renascimento psicodélico, né? Essa é a expressão usada. E é isso, começou, realmente o problema de saúde mental começou a bater na porta, né? Sim. E também está caindo o paradigma proibicionista. Então nisso começa a ter mais financiação para estudos científicos, você começa a ver mais evidência, começa a ser acumulada, começam a retomar velhos estudos científicos e são amplificados. Daqui a pouco um professor de Harvard aparece aí carregando o tema nas costas. Mas você tem a John Hopkins, tem o seu espaço de estudos psicodélicos. A Imperial College tem o deles. Harvard teve durante muito tempo e ainda tem o deles também. Então você vê grandes centros universitários do mundo que estão trabalhando a temática.